A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, irmãos. Gratidão, papai. Nós estamos aqui mais uma vez. Gratidão. Para trazer mais um estudo maravilhoso. Papai abre as escrituras ao nosso entendimento, irmãos. Porque chegou o final dos tempos e é necessário que todas as verdades elas sejam compartilhadas com os filhos de Adão. E nós estamos aqui com essa finalidade, né? Como nós temos falado, Filadélfia é um grupo que chega no final dos tempos como uma promessa para trazer a verdade, aonde só houve até então palavras de engano. Nós temos a única era mesmo de esclarecimento, foi a era ali de Esmirna. E aqueles que estavam ali foram esclarecidos mediante o Espírito de Al, que veio sobre eles ali, sobre aquela igreja, que é uma igreja predestinada, né? Nós vemos ali que a carta foi escrita em Apocalipse, né? Por Yohanan, João, o apóstolo, e ele, apesar de escrevendo como um profeta, não compreendia a revelação, compreendia parte dela. Assim também aconteceu com Daniel, né? Daniel, quando escreveu ali o livro Daniel, ele mesmo expressa a angústia dele de não compreender. Por quê? Era necessário esperar até o final dos tempos para que a verdade fosse lançada sobre a terra, para que a palavra fosse esclarecida no final dos tempos, na era de Filadélfia. E hoje o estudo é maravilhoso, irmão, você não faz ideia como vai ser maravilhoso. E isso vai, assim, envergonhar Lúcifer, Satanás, vai envergonhar. Porque aquilo que ele tanto se esforçou para esconder vai ser exposto. Porque nenhuma obra infrutífera das trevas diante da luz vai ficar encoberta, vai ser sempre revelado. É verdade. E nós estamos aqui como luz nessa terra, como um farol que conduz as pessoas ao porto seguro, conduz a um lugar seguro que você pode realmente atracar. E ali você pode descansar, porque chegou em terra firme. Filadélfia veio para essa finalidade. E nós sabemos também que são poucos os escolhidos. E eu falo assim com você, se você está ouvindo e tem acompanhado o canal, você já é um felizardo. Um felizardo porque... Só de ouvir. Só de ouvir. Porque muitos profetas e reis quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Mas você está ouvindo e com isso mostra claramente como especial você é. Pedrinha preciosa. Verdade. Nós vamos fazer agora um invocar, vamos orar e você vai ver que tremendo essa revelação, esse ensino. Gratidão, papai. Gratidão. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai, nós estamos aqui sempre gratidão por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, porque vai fazer justiça aos teus pequeninos, esse pequeno povo, esse remanescente que está aqui ansiando de voltar para casa. Porque nós estamos em terra estrangeira, papai. Mas nós viemos aqui também, papai, pisar. E também viemos, papai,
ser testemunhas oculares Sim, papai. de toda maldade, toda injustiça que tem sido feito neste lugar. E nós vamos retornar a esse lugar para fazer justiça, papai. Verdade. Fazer dessa terra um mundo novo. Verdade. E pedimos a Ti, nos ajude, nos abençoe, porque tudo que estamos fazendo para Te alegrar, papai. É verdade, papai. Para Te alegrar. Gratidão por tudo. Gratidão eterna. Amamos, papai. Queremos que Tu fales. Usa-nos como este canal. Sim, papai. Para ser um canal da verdade neste lugar sombrio desta terra, numa geração sombria, num tempo sombrio, mas que nós sejamos a luz, essa luz, papai, essa lâmpada, no qual a Tua luz brilha em nós. Sim. Nos usa como esta verdade. E diante desta revelação tão tremenda, papai, que esse vídeo possa alcançar mais e mais irmãos para que sejam libertos de Babilônia. Sim, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yahushua. Grato a Yahushua, grato a Yahweh, grato a Yahushua, grato a Yahweh, grato a Yahushua, grato a Yahweh. Assim seja feito a vontade do papai Yahushua. Gratidão. Amados irmãos, gratidão. Hoje eu quero, como nós estamos falando, da sexta era, né? A sexta era, você vê que Pai nos mostra que Satanás, ele sempre quis o quê? Ser imitador. Ele sempre quis imitar as coisas do papai. E como ele não pode criar algo novo, porque não há nada novo debaixo do sol, e a gente já fez o estudo que o sol é a representação de Yahushua, tá? É uma representação. Não é Yahushua. Não é Yahushua. Né? Diferente ali, onde se fala Tammuz, né? Tammuz ali é uma representação do próprio Deus Sol, né? Que os romanos ali, aqueles povos já veneravam, né? E como nós já falamos a respeito da mulher que colocou ali fermento na farinha, até que fez tudo levedar, ela queria facilitar, fazer com que a massa se expandisse, crescesse. Ou seja, ela queria que o domínio dela crescesse, ela queria aglutinar ali mais territórios, né? E com isso ela pegou e facilitou isso, adaptando as escrituras para que as escrituras fossem mais bem aceitas por aqueles povos. Então foi fazendo ajustes, né? Por exemplo, já ali tinham uma representação de Tammuz, né? Que é o Deus Sol. Ah, mas aqui nas escrituras, Yahushua, ele tem uma representação do Sol, o Sol da Justiça. Ah, então ele é o Tammuz. A mulher foi fazendo esses ajustes. Pegou e falou assim, na nossa cultura aqui nós temos Zeus. Nós temos Zeus. Então, eles também lá, eles têm um que é pai, né? É o pai de todos. Então, vamos mudar aqui o nome Yahweh para quê? Para Deus, que vem de Theos, Zeus, né? Então, aí ela começou, vamos pegar aqui, eles tinham muitas divindades, né? Tinha ali tantos semideuses e tantos deuses, né? Então, vamos colocar aqui os santos. Os santos da igreja vai ocupar o lugar daqueles deuses, daqueles semideuses. Então, você vê que é o ajuste, mexendo para que essa palavra fosse mais bem aceita,
né? Então aí você vê hoje capela de fulano de tal, ciclano de tal, tantos e tantos deuses. Por quê? Porque aquela cultura romana venerava vários deuses. Então, como eles estavam introduzindo esta fé para facilitar a aceitação daqueles, e vamos fazer os ajustes. Vamos fazer os ajustes, né? Como é que vai falar um nome do Criador, um nome hebraico israelita? Não, nós temos que transformar isso em nomes que nós estamos já acostumados, né? Então o povo já estava acostumado de Zeus ali, foi muito fácil receber Zeus aqui. E hoje nós vemos Paulo naquela época ali, quando saiu nas visitas missionárias dele, era assim, Zeus é contigo, Zeus te abençoe, vai com Zeus, que Zeus te conceda isso que você precisa, né? Zeus é muito bom, e é exatamente isso que nós estamos hoje. Isso naquela época lá de Esmirna, o Zeus, né? E hoje nós estamos aqui com o mesmo Zeus, só que como Deus, né? Deus te abençoe, Deus é contigo, Deus que não sei o quê. Agora hoje, nesse estudo, nós vamos descobrir quem que é esse Deus, sabe? Esse que concede benefícios, esse que está concedendo para o povo bênçãos, esse que está concedendo para o povo alegria, né? Curas, muitas prosperidades, né? Empresas, negócios, carro zero. Então hoje nós vamos ver exatamente isso. E isso é o que? Esse é o engodo de Satanás. Esse é o engodo de Satanás para aprisionar essas pessoas. Por quê? Porque recebem dádivas, achando que é a oração como naquela antiga aliança, orava para Baal e recebia bênçãos. A própria nação de Israel abandonou Ial para estar ali cultuando Baal, fazendo poste ídolo. Mas por que você acha que eles estavam fazendo? Porque eles estavam recebendo bênçãos. Porque eles estavam recebendo bênçãos. E hoje você vai entender por que eles recebiam bênçãos, tá? Nós vamos começar o estudo aqui, irmãos. Gratidão, papai. Nós vamos começar em Isaías 22. Vamos lá. Vamos lá. Antes de Isaías 22, eu quero que você vai fazer a conexão comigo, né? A conexão é o link, porque é assim que as escrituras conversam. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Vamos abrir. Apocalipse 3, 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Muito bom. E assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Isso aqui, irmãos, o que as escrituras estão fazendo aqui? Ela está querendo te mostrar uma chave. E está falando assim, olha, pega essa chave, por isso está falando aqui. Chave. Né? A chave que abrir ninguém fecha, fechar ninguém abre. Então, eu estou te dando uma chave na sua mão. Só que essa chave, ela só abre a fechadura apropriada, a fechadura certa. E nisso nós temos que procurar nas escrituras aonde é essa fechadura. Por quê? Porque a escritura, irmãos, ela não vai te dar nada de graça. Não vai te dar. Papai Yaucha, quando veio e estava ali ministrando aos Ialdins, ele não dava nada de graça para eles. Entendeu? Nada. Mas aqueles que eram de casa, da família, ele contava os segredos. Tá entendendo? Então, que você seja esse de casa para receber os segredos.
Porque aqueles que entram, que criticam a gente, você está com roupa preta. Aí nós colocamos roupa branca. Aí eles falam assim, não, vocês estão parecendo essas outras religiões. Estão com roupa branca. Aí se você põe azul, eles vão entrar criticando que a roupa é azul. Tá entendendo? Isso é exatamente na época lá dos Ialdins. São os mesmos Ialdins, entendeu? Que criticavam Papai Aucha o tempo todo. É aqueles fariseus hipócritas. Hipócritas, porque aponta para o outro, mas não olha para a própria vida. Verdade. E é uma vida destruída. É uma vida longe de algo. E aqui nós vamos ver aonde está a fechadura. Vamos lá. Nós lemos aqui Apocalipse 3:7, assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha e fechando ninguém abre. E nós já descobrimos aonde está esse cadeado, onde está essa fechadura. Aonde? Em Isaías 22. Isaías 22. Vamos abrir lá em Isaías 22? Vamos. Isaías 22. Só para você ver que o cadeado, ele está aqui, você vai ler no versículo, 22? Olha só, no versículo 22. Você acha que é propósito? Foi de propósito. Você acha que foi sem querer? Não. Nada sem querer. Aqui, ó, para deixar claro, Isaías 22. De novo. Isaías 22. Para que isso, hein? Para ficar claro. Isaías 22. Aqui está ficando claro. É como se colocasse uma lâmpada na frente ali da fechadura e falava assim, encaixa aqui a chave. Olha só para você ver que é a fechadura. Lê para nós, irmão. Diz assim, poliei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Profetizou. Então, quando Apocalipse 3:7 está falando disso, aquele que está saudando, ele falando isso, ele recebeu essa chave. Agora nós vamos descobrir quem é esse que recebeu essa chave. Isso. Quem é esse que recebeu essa chave? Nós já achamos aqui a fechadura. Agora nós vamos colocar a chave e vamos abrir. Vamos lá. Vamos começar aqui no versículo 15. Isaías 22:15. Diz assim: assim disse o mestre e ao dos exércitos: vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: o que possuis aqui? O que tens aqui para que queres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Né? Ali estava querendo dizer o quê? Vai ficar aqui eternamente? Isso, que é igual um sepulcro, né? Morreu ali, fica colocou, eterno. Fica como uma coisa eterna. Acabou. Ali, né? Então ele está querendo dizer assim, você vai ficar aqui para sempre? Né? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará. Ele te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com seus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Vesti-lo-ei com sua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Eldá. Poliei sobre os ombros, sobre esse Eliaquim, poliei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Isso. Vamos até aqui, nesse momento. Até aqui que é importante. Aqui ele está falando aqui, ó, Eliaquim, dois servos. É o Eliaquim e Sobna. Eliaquim e Sobna. Eles eram o quê? Eles eram intendentes, quer dizer, administradores.
tá? Intendente do rei, administradores do rei. Ok? Primeira coisa é essa, entender o que é o intendente, é o administrador do rei. Tinha dois, um Sobna e o outro chamado Eliaquim. Eliaquim significa Ial se levanta. Ial se levanta. E Ilquias é um sacerdote. Ali está dando as dicas, tá? Que Ilquias é o sacerdote, é o pai do Eliaquim. E Eliaquim significa Ial se levanta. Interessante, né? Tá? Se levanta, fazendo link ali com Daniel 12:1. Tá? Exato. Se levantar-se-á Mical. Então vamos lá. Esses dois intendentes, eles estão presentes ali quando Senaqueribe enviou o emissário para blasfemar contra os habitantes de Ial-Xalã e contra Ial. Eles estavam na muralha, os dois estavam na muralha. E ali eles inclusive falam, não fale no hebraico. Isso. Não fale no hebraico, para que o povo, eles também não ouçam. Aí esse emissário falou assim, agora que eu vou falar mais alto, para que todos ouçam. E a representação de Apocalipse 13, o antimachia vai receber uma boca para proferir blasfêmias contra Ial e contra os habitantes de Ial-Xalã, celestial. Então, aqui, irmãos, primeira coisa, lembrar que são dois administradores, um infiel e um fiel. Por quê? Porque o infiel, ele é chamado como o personagem Sobna. E ele está querendo representar um personagem lá em cima. Qual personagem? Lúcifer, um administrador. E Eliaquim, ele também é uma representação de quem? De Mical, que também é administrador do palácio. Lembrando, o palácio real, conforme está em Salmo 45, é chamado celestialmente como palácios de marfim. É onde tem o trono real. É onde que é a visão de Ialhana, em Apocalipse 4:5, ele viu um trono ali. Esse trono não é o trono de Ial soberano, que habita na luz inacessível. Aquele ali é um trono dos lugares celestiais. Esse é o lugar do trono de Ial Filho. Só que Ial Filho não está sentado ali agora. Por quê? Porque o Pai, no Salmo 110, versículo 1, fala assim, assenta à minha direita aqui, ó, comigo, na luz inacessível, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés, por escabelo dos teus pés. E a gente já viu em Isaías 66:1, escabelo dos pés é a terra. Exatamente. Entendeu? E ali fala, e o céu é meu trono, mas a terra é escabelo dos meus pés. Então ele está falando assim, ó, assenta à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés, quer dizer, lançado na terra. Ok? Lançado na terra. Guarda esse nome, lançado na terra. Lançado na terra. Aí, a gente pega aqui, ó, Isaías 22:17. Aqui ele está falando para Sobna. Mas Ial, ó, te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com os teus carros suntuosos como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo. Qual cargo? Cargo de administrador, porque ele foi encontrado infiel. Foi encontrado infiel. E ele fala, naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, que significa Ial se levanta. Filho de Ilquias, vesti-lo-ei
com uma túnica. Com a tua túnica. Ó, com a tua túnica, quer dizer, aquela roupa de administrador mor, vai ser colocado em quem? Eliaquim. Em Eliaquim. E ele fala, cingi-lo-ei com teu cinto. Quer dizer, eu vou tirar o cinto de você e vou pôr nele. Porém, nas mãos dele, as tuas funções. E ele fala, e ele será pai. Ó, Eliaquim vai ser pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Judá. E ele fala, por-lhe-ei sobre os ombros, ó, sobre os ombros de quem? Sobre os ombros de Eliaquim. O quê? A chave da casa de Davi. Da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. E quando ele fechar, ninguém abrirá. Ok? Nós vamos até aqui por enquanto. Aqui nós vemos dois personagens. Ok? Esses dois personagens, eles são administradores do Palácio Real. E eles representam esses mesmos personagens que são representados lá em cima. Lá em cima. Um aqui é uma representação de Lúcifer, o administrador infiel. E o outro é a representação do administrador fiel. Quem? Mical. Então ele está falando assim, olha, eu vou tirar de Lúcifer, que foi infiel, e eu vou tirar as vestes dele e vou tirar a autoridade dele e vou colocar para Mical. Eu vou fazer isso. E vou fazer com que esse administrador seja lançado por terra. Seja lançado por terra. Apocalipse 12. É o Apocalipse 12, Mical e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, e o dragão e seus anjos não prevaleceram, mas foram lançados por terra. Foram lançados por terra. Até aí tá tranquilo, irmãos? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Agora nós vamos no papai. Papai maravilhoso. Papai Yahshua, ele na sua infinita sabedoria, lá atrás, ele vindo, apesar de ter vindo em corpo humano, diante de tamanha presença do Espírito nele, ele traz para nós uma mensagem do final dos tempos. Ele traz uma mensagem do cumprimento dessa palavra. Ele vai mostrar para nós, no final dos tempos, algo que está acontecendo nos nossos dias. Vamos lá. É Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas 16, 1. Pode ler quando achar, irmão. É o administrador? Isso, o administrador infiel. Então vamos lá. Yahshua contou essa parábola do administrador infiel. Lembrando, administrador. Administrador. Tá? Começou assim. Dizia ainda a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Aí você lembra lá... Dissipar. Sabe o que é dissipar? É sair gastando os bens do quê? Daquele que é o dono. Exato. Tá? Vamos lá, continua. Mandou chamá-lo e disse, aí você lembra lá, manda chamar aquele intendente lá, Sóbina. Isso, exatamente. Disse lá no versículo 15, manda chamar aquele intendente lá, Sóbina. Isso. Mandou chamar e disse, que é isso que ouço dizer de ti? Aí falou assim, que é isso que você está fazendo aqui? Você está querendo cavar um sepulcro no lugar alto? Exatamente, a mesma coisa. Mesma coisa. A palavra conversando. É assim que as escrituras conversam. Isso. Aí diz assim, que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. Aí fala, o administrador então refletiu
Que farei, uma vez que o meu mestre me retire a administração? Cavar, não tenho força. Olha só, lembrando o cavar. É isso que eu ia falar. Fazendo link, o cavar. Você está aqui cavando uma sepultura para ti no alto, viu? A conexão. Cavar eu não posso, tá vendo? Ele joga lá. Por quê? É os links, é assim que as escrituras elas conversam, tá, irmãos? Vamos lá. Porque já foi dito para ele, o que você está fazendo aqui querendo cavar um sepulcro? Então você não vai cavar nada. Você não vai cavar aqui não. Aí ele fala assim, cavar não posso. Ele fala, cavar não tem força. Cavar não tenho força, é verdade. Cavar? Não tenho força, né? Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei, para que uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Me receba na sua casa, hein? Aí é terrível. Olha aí. Vamos lá. Diz assim, convocou então os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro, quanto deves ao meu mestre? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então, toma sua conta, senta e escreve depressa, 50, depressa. Olha aqui. Aquele devedor, ele devia 100. Aí, esse administrador infiel fala assim, quanto você deve? Ele falou, devo 100. Aí ele fala, então, escreve aí depressa. Rápido, 50. Olha aqui, ele está perdoando 50. Ele devia 100. E ele está falando, escreve aí 50. Está perdoando 50. Está perdoando 50. Está perdoando 50. Não é o 100. Está perdoando 50. Está perdoando. Está perdoando. Versículo 7. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele. Então ele disse, toma tua conta e escreve 80. Perdoou 20. O mestre elogiou, né? Falou com ele, elogiou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais o quê? Prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Aqui quando ele fala, é importante frisar, no versículo 8, ele não está elogiando o administrador infiel por ter sido desonesto. E sim. Tá? Ele não está elogiando ele por ele ter sido desonesto, mas ele está elogiando ele por ter sido prudente. Por isso que ele fala da prudência. Qual que é o sentido que ele está falando da prudência? Ele está falando o seguinte, olha, como ele está perdendo a administração, ele está perdendo a administração. O que acontece? Como ele está perdendo a administração, ele está cuidando do futuro dele. Pensando lá na frente. Pensando lá na frente. Por quê? Porque como ele é preguiçoso, você viu que é preguiçoso, né? É preguiçoso. E ele falou assim, cavar eu não tenho força, mendigar eu tenho vergonha. Então ele falou assim, então eu vou preparar o meu futuro. Como? Ele chamou os devedores do mestre, e começou a perdoar as dívidas. Começou a perdoar dívidas. Ou seja, o que é essa interpretação? Porque ele sabia que ele não ia conseguir resistir no céu por muito tempo. Por quê? Porque Mical e o seu exército está sendo formado um exército para subir, para jogá-lo por terra. Tomando administração. Para tomar administração. Por quê? Porque Ial já decretou que ele não pode ser mais, mas ele não quer abrir mão. Então, se não pode por bem, vai ter que ser por mal. Exatamente. Então, o que acontece? Ele sabe que ele não vai conseguir resistir a Mical e aos seus anjos. Por quê? Porque é uma profecia decretada. Ial, ele zela por fazer cumprir todas as suas promessas. Exatamente. Ial zela por fazer cumprir todas as suas promessas. E Lúcifer, ele sabe que não vai ter jeito para ele. Como não vai ter jeito para ele, ele começa a fazer o quê?
ele começa a perdoar dívidas. Ele começa a perdoar dívidas. O que é esse perdoar dívidas? É o que segura as pessoas nas denominações. É isso que segura as pessoas lá no catolicismo romano. É isso que segura as pessoas ali no terreiro de candomblé ou na mesa branca. Por quê? Porque essas pessoas nesses lugares veem o quê? Milagres. Eles veem milagres. Resultado em suas vidas financeiras. Eles recebem bênçãos. Eles recebem perdão das dívidas. Empresários quebrados que voltam a ter tudo novamente. Isso, irmão. Recebendo bênçãos, né? Está recebendo. Né? E as pessoas falam assim, olha, por que eu vou sair daqui da denominação? Eu já recebi tantas bênçãos. Eu recebi tantas curas. Agora, irmão, você está entendendo o que as escrituras estão querendo dizer. Tremendo. O administrador que administra tudo. Por quê? Porque nós já trouxemos o ensino, irmãos, que no final dos tempos, Mical, com seu exército, eles são lançados por terra. E eu depois vou trazer o ensino, o estudo completinho para os irmãos, para você entender o momento que ele é traído. Mical também é traído, e com isso ele é lançado por terra como um livramento. Ial toma ele pela mão e faz ele descer a terra com o seu exército, que agora você pode abrir. Agora você pode abrir em Isaías 22. Agora aquele pedacinho a gente pode ler. Vamos lá. Isaías 22. Diz assim: cravá-lo-ei como cavilha... Primeiro, lembrando quem que é que ele está falando. Ele está falando assim, olha, o Eliaquim, por ter sido fiel, e o Sobna por ter sido infiel. Estou tirando de Sobna a administração, eu vou tirar as vestes de Sobna, o cinto de Sobna e todas as atribuições de Sobna vou entregar para Eliaquim. Eliaquim vai ser um pai para os habitantes de Alxalã e Judá. Exato. E ele está falando assim, agora que eu vou colocar aquilo, versículo 21, poloei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Eu vou pôr ele administrando toda a casa. Quando ele abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Agora entra, cravá-lo-ei como uma cavilha em lugar firme, quer dizer, em lugar elevado. Será trono de glória para a casa do seu pai. Aí fala, versículo 24, nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai. Aí fala, os rebentos, os filhos, e os ramos, os descendentes. Todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Isso aqui é uma representação dos utensílios do templo. Os utensílios do templo. E ele fala, versículo 25, nesse dia, assim diz Ial dos exércitos, será removida a cavilha cravada em lugar firme, e ela será cortada e cairá. Então se desprenderá o fato que pesasse sobre ele, e vai cair junto. Esse é o momento que Mical cai sobre a terra, e com ele o seu exército de filhos. Exatamente. Caiu aqui na terra, e quando caiu, espalhou. É igual você caiu uma coisa, quebra, espalha. Agora é no tempo final, quando as pedrinhas do templo celestial que caíram, espatifou, começa a ser ajuntadas, estão sendo ajuntadas, para que o exército novamente de Mical comece a tomar forma, para que no tempo da ascensão que se aproxima, esse exército possa subir, ascender, para que vá até os lugares celestiais e tomar na marra a intendência, ou seja, a administrador daquele que está lá em cima,
administrando sozinho. Por quê? Porque o outro intendente foi lançado por terra. O outro infiel está lá sozinho, administrando sozinho, respondendo às orações das denominações, respondendo às orações do catolicismo romano, respondendo às orações ali dos terreiros, abençoando todos os devedores. Isso aí. Entendeu, irmãos? E é por isso hoje que você entende quando alguém alcança uma dádiva no nome de Jesus. Quando alguém recebe uma dádiva no nome de Deus, que é Zeus. É por esse motivo, porque o administrador infiel está administrando lá solitariamente. Por quê? Porque Yahshua, ele está na luz inacessível. Olha aqui minha mão, vai passar para cima. Não dá mais para ver. Tá vendo minha mão aqui? Você está enxergando minha mão? Não está, não? Por quê? Porque ela está na luz inacessível. É assim, Yahshua foi para a luz inacessível, assentar à destra da majestade Yahweh Supremo, até que os inimigos de Yahshua nos lugares celestiais sejam lançados por terra. E é por isso que Mical está se esforçando aqui para juntar esse exército, para que essas pedrinhas possam ser agrupadas novamente, conforme a palavra do Papai Yahshua que fala sobre aquele que está arregimentando um exército. Irmã, pode achar para mim? Aquele que está arregimentando um exército. Nós vamos ver isso agora. Em Romanos. Isso está... Aquele que está arregimentando um exército, entendeu? Aquele que é arregimentado, aquele que é alistado, ele tem que focar não mais nos negócios dessa vida. Sim. Para quê? Vida civil. Para não desagradar aquele que o alistou. Quem que está alistando? Mical. Mical, porque ele é o general dos exércitos de Yahweh. E ele está ajuntando, como ele ajuntou lá atrás. Ele ajuntou a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, nós temos ali um grupo de 96 mil que já estão alistados. Eles estão só esperando Filadélfia ser ajuntada para poder eles participarem da superior ressurreição e participar junto da ascensão de Filadélfia com sardes vestes limpas. Porque ali eles vão chegar agora nos lugares celestiais e ali vai ter uma batalha. Ali vai ter uma batalha, ali vai ter uma guerra. Então, irmãos, olha só o que Papai Yahshua fala. Ele fala dos segredos, né? Os segredos celestiais. Não fala como entregando para qualquer um, não. Entendeu? Papai Yahshua fala, ele fala em código. Tá entendendo? Por quê? Porque a palavra só vai ser revelada aos pequeninos. E os pequeninos aqui não está falando de criança, não. O pequenino aqui está falando do pequeno grupo. Esse pequeno são os remanescentes, são os filhos de Yahshua que desceram lá de cima. Que desceu lá de cima. Tá entendendo? Então, estes que estão hoje sendo arregimentados para o exército, é o que o Papai Yahshua falou ali através do Espírito para o Shaul Paulo em 2 Timóteo 2, 3 a 5. Vamos lá. Pode ler para nós, irmão. Diz assim: assume a tua parte no sofrimento como um bom soldado de Yahshua Mashiach. Como um bom soldado. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pela questão da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Isso. Né? Aí ele fala, entende o que eu digo? E o mestre te dará a compreensão de todas as coisas. Viu? Exatamente. Aqui ele está falando aqui, irmão. Você está entendendo? O que é que ele está falando? Ele faz o link aqui de coroa,
Exato. Que aquele que corre ali no estádio, ele só recebe a coroa se ele correr segundo as regras. Ele está falando assim, olha, você também que foi arregimentado para esse exército, você tem que seguir todas as regras até o fim. Exato. Para que você receba a coroa. Nós já vimos as duas eras que recebem coroa. Quais duas eras? Esmirna e Filadélfia. A Esmirna está conquistando pela primeira vez. Por isso que fala, guarda o que tens para que ninguém tome. É isso? Não. Fala assim, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Agora para Filadélfia é diferente. Eles tinham, deixaram lá em cima para descer. Por isso fala, guarda o que tens. Como alguém pode ter aquilo que nunca recebeu? Pelo menos por mente humana até agora, né? Nunca. Você vai falar assim, você só dá o que você tem, entendeu? Você fala assim, guarda o que tens. Como é que eu posso guardar uma coisa que eu nunca tive, nunca teve? Entendeu? Guarda aquilo que você tem, a coroa que você deixou lá em cima para descer. Diferente que falou com Esmirna, que é os filhos de Adão. Está falando assim, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa. E aqui está falando com os filhos de Alcha, que são seres celestiais, são anjos, que vieram e encarnaram aqui como corpo de carne, igual o papai Alcha aconteceu com ele. Que diz, como diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa que você deixou lá em cima. Tá claro? Aqui o Shaul Paulo está falando a mesma coisa. Está falando assim, olha, o Shaul Paulo, para quem não sabe, ele é um mensageiro de Esmirna. Ele é um mensageiro de Esmirna. Como mensageiro de Esmirna, ele recebia o entendimento da palavra. Ele tinha um entendimento do que ele está falando. E ele está falando assim, olha, no finalzinho, em 2 Timóteo. Lê o finalzinho aí, os 5, irmão. 5. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo? E o mestre te dará compreensão em todas as coisas. Isso. Entende o que diz? Se você não está entendendo, vai chegar a hora que o mestre vai se dar o entendimento. Entendeu? Vai chegar a hora e chegou esse tempo agora. Por quê? Porque agora nós estamos na reta final. Mical está ajuntando essas pedrinhas preciosas para completar o número dos 144 mil. Para poder ascender, E isso, amados, é muito maravilhoso. É muito, muito, muito maravilhoso. Quando você tem um entendimento, saindo de toda ignorância, tipo de coisa, ficar no estelário, está lá, estelário, aqui está juntando aqui o Saturno com Júpiter, vai ter um arrebatamento iminente, vai acontecer a qualquer momento. Irmãos, cai na real. Caia na real. Filadélfia tem um tempo para concluir a missão de Filadélfia, que é completar o número dos selados. Exatamente. Conforme Apocalipse 7. E eu vi o número dos selados, 144 mil. E esses selados começaram na era de Esmirna. Estão sendo completados agora no final dos tempos, na era Filadélfia. Isso tem que ser completado, não é uma coisa assim, vou olhar aqui o estelar, de repente o Saturno e Júpiter fica alinhado, aí agora vai acontecer o arrebatamento. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Sai do engano, sai da enganação, sai da mentira. Vem para a verdade. Entenda a verdade. Para você não ser pego de surpresa e ficar chorando. Por quê? Teve oportunidade nas mãos e perdeu e vai ficar chorando. Então, irmãos, quando nós estamos vendo ali o intendente, papai Alcha falando do administrador infiel, que está sendo prudente, porque está pensando no futuro.
Ou seja, quando ele for recebido aqui na terra, ele vai ser muito bem recebido. Por quê? Claro. Porque ele entregou bênção para todo mundo, perdoou dívidas. E isso faz um link naquilo que eu já estou falando com os irmãos a respeito do Evangelho Anátema de Mateus. O Evangelho Anátema de Mateus, ele fala sobre a oração do Pai Nosso perdoando dívidas. E quem que ele está referindo de Pai Nosso aqui? Satanás, Sóbina, o intendente infiel. Vamos abrir lá, Mateus 6,12. Mateus 6,12. É isso aí. Olha aqui, irmãos, como é que você está sendo enganado. Você que ainda considera Evangelho de Mateus como coisa de Ial. Isso aqui é aquela palavra que Yalcha falou em Lucas, falando assim, olha, o reino de Ial é semelhante a uma mulher que colocou fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo se levedou. Está pegando aqui esses evangelhos anátemas de Mateus, evangelho anátema de Marcos, evangelho anátema de João. Esses 3 evangelhos anáticos levam o povo para o engano. Engana o povo o tempo todo, enganando o povo. Querendo, você está achando que você está buscando Ial, o Supremo, e você está buscando ali o administrador infiel, Satanás, que está perdoando dívidas. Olha só o que diz em Mateus 6,12. Diz assim... Quer ler? Vamos ler, pode ler do versículo 10, versículo 9. Que diz assim: Portanto, orai dessa maneira, né? Jesus Emmanuel está ensinando eles a orarem. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha aqui, ele está. E ele está, esse pai, ele está por céu. Pouco tempo no céu. Por pouco tempo. Ele... Pai nosso que está no céu, está por pouco tempo, porque vai ser arremessado na terra. Vai ser arremessado aqui na terra. Pode continuar, irmão. Porque o Pai, né, está na luz inacessível. Na luz inacessível. Não está no céu. Não está no céu. Está acima aqui, ó. Ó minha mãozinha, ó. Acima dos céus. Porque ele está aguardando quem? Aguardando Satanás ser lançado por escabelo dos seus pés, ou seja, lançado na terra. Exatamente. Aí diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Atrevido demais. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Olha aqui, na terra como no céu, porque no céu ele está dominando ali. Ele está dominando tudo. A representação de Jeremias 52, a tomada de Al-Shalã, ali fala que o rei Nabucodonosor, conforme Isaías 14, está falando que o rei da Babilônia é Satanás. Ele tomou posse de Al-Shalã e nisso ele derrubou as muralhas, que é a representação dos 144 mil que nós já vimos lá em Apocalipse, que fala o tamanho da muralha, 144 côvados. Ele queimou o tabernáculo ali, no caso o templo, queimou o palácio real, que é o local do trono, e levou deportados para o quê? Para Babilônia. Levou para a terra. Então, presta atenção aqui. Ele fala, seja feito na terra como é no céu. Olha aqui, quem é que está dominando lá no céu é quem? O administrador infiel Lúcifer, com a sua corja de querubins infiéis. Exatamente. Eles que estão dominando no céu. E é por isso que essa oração desse evangelho anátema está falando assim: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Tá vendo para quem que é direcionada essa oração? Vamos lá. A oração de Mateus. Oração de Mateus. Aí fala: o pão nosso de cada dia dar-nos hoje.
E perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Quem que está perdoando as dívidas? Na palavra ali, na parábola do administrador infiel. Quem está fazendo isso? Satanás. Satanás, representação de Sóbina, está perdoando as dívidas. Quem que está perdoando as dívidas na parábola do administrador infiel? Satanás, representação de Sob de Isaías 22. O administrador infiel que está sozinho administrando nos lugares celestiais. Terrível. Versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Está vendo aqui os devedores? Que está ali, Papai Alcha em Lucas, falando assim, chamou os devedores, o administrador infiel chamou os devedores e reduziu ali o peso da dívida sobre eles. Vocês estão entendendo? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava garantindo o futuro deles. Futuro dele aqui na terra, para ele quando ele descer, for lançado aqui, ele ser bem recebido. Tá entendendo? Terrível. Aí, olha só. Comparação. Agora nós vamos lá em Lucas. Vamos pegar aí Lucas 11, né? Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Nós vamos ler só um pedacinho. Vamos pegar aqui o versículo só para 2. mostrar aqui, Lucas 11. Olha só, Lucas 11. Essa aqui é a oração que Papai Alcha ensinou. Você vai ver que é diferente. Primeiro, não é Pai Nosso que está no céu, não. Tá entendendo? Porque sabe que Pai. ele está no céu. Pai. Porque Pai, ele pode estar na luz inacessível, e depois nos lugares celestiais, que é o céu. Entendeu? Pai é direcionado para ele. Pai. Independente de onde ele esteja. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. O pão cotidiano dá-nos a cada dia, quer dizer, a peregrinação pelo deserto, que cada dia caiu o pão para alimentar. Perdoa os nossos pecados. Aqui está falando aqui, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Não está falando perdoa as nossas dívidas, o administrador infiel, não. Por quê? Agora aqui você vai ver, ó, perdoa os nossos pecados, pois também nós quem? Nós, os teus súditos, perdoando também os nossos devedores. Perdoamos também. Viu? Por quê? Porque o Satanás, ele está se gabando porque ele está perdoando dívidas. E aqui está falando assim, olha, Pai, agora é o Pai de verdade, porque só o Pai que pode perdoar pecados. Satanás pode perdoar pecados? Não, ele pode perdoar dívida, mas não pecados. Esse aqui é o Pai verdadeiro que perdoa pecados. Esse é o Pai verdadeiro que perdoa pecados. Aí está se falando assim, Pai, perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado os meus devedores, como eu também tenho perdoado os meus devedores. Como eu também, porque aquele lá, ó, que está perdoando a dívida, está se gabando, mas eu perdoo as dívidas também, entendeu? Então, é tremendo. É isso, irmão, que é a revelação que foi prometida no final dos tempos, para você sair do engano, para você sair da mentira, para você ficar achando que quando está se pedindo em nome de Jesus, quando está se pedindo em nome de Deus, é o administrador infiel que está lá em cima, que está respondendo, porque em breve ele desce. E quando ele descer, ele vai querer ser bem recebido nesta terra, porque ele joga na cara o que ele dá. Ele joga na cara o que ele dá. Tá entendendo? Ele joga na cara o que ele dá. Então, eu falo assim com os irmãos, por que essas denominações, elas falam só de dinheiro? Por que essas
essas denominações, por que fala de juntar tesouro aqui nessa terra? Por quê? Porque eles estão recebendo. Eles estão recebendo e estão gostando. Estão gostando. E a grande maioria das pessoas que estão ali também estão recebendo. E estão recebendo e acha, porque estão recebendo, é muito bom. Esse Deus, Zeus, Satanás, é muito bom. Agora, você viu ali que ele está o quê? Esse administrador, ele está dissipando o que é do mestre dele. Ele está dissipando coisas que ele não podia fazer. Ele não podia estar entregando aquilo da forma que ele está fazendo, porque ele está fazendo isso de forma desonesta. Ele não era para estar abençoando essas pessoas, porque essas pessoas estão buscando no nome errado. Eles estão invocando no nome errado, eles estão enganados, eles estão agindo de forma enganosa e eles não podiam estar recebendo essas dádivas no nome errado. E já que está recebendo, fala que é o nome certo. Fala que é o nome certo e com isso estão aprisionados, escravizados nesta mentira. Adorando Satanás. Por isso que o administrador infiel vai ser lançado por terra em breve. Em breve. Feita vontade. Eu queria trazer hoje esse pouquinho, porque é muito alimento para a gente trazer, muitas coisas, né, irmãos? Muitos detalhes. É muito detalhe, mas você vê que eu fico nervoso. Eu fico nervoso, tá, irmãos? Fico muito nervoso. Por quê? Porque então ele está dissipando aquilo que não é dele. Ele está dissipando aquilo que não é dele, escravizando as pessoas no engano. E é isso que prende as pessoas hoje nas denominações, nos terreiros, ali no catolicismo, que tem lá um monte de muleta, um monte de carrinho de roda, muitas coisas de cura recebidas por causa desse administrador infiel que está perdoando dívidas. Ok, irmãos? Então, nós vamos encerrar aqui, né, irmão? Vamos encerrar, mas gratidão, papai, por tamanha revelação. E o detalhe, lembrando que ele tomou todo o reino, é no momento que a tentação ali de Yahshua, no deserto, né? Você vê ali que ele fala para Yahshua que ele fala... Muito bem lembrado, irmão. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todo esse reino, porque a mim foi dado. E eu dou a quem eu quiser. Porque ele estava usando ali da astúcia. Por quê? Porque Satanás é astuto. E Satanás sabia que Yahshua veio sem memória. Yahshua é o Criador. Ele sabia que ele veio sem memória. E o triunfo maior seria fazer o Criador prostrar para a criatura. Tá entendendo? Esse seria o maior triunfo. Nossa, acabou tudo. Acabou tudo. O Criador se prostrando para a criatura. Nossa. Só que ele é o Criador. Não contava com isso, né? Ele é o Criador. Tá entendendo? Ele é o Criador. E ele mesmo está falando para ele mesmo, ó, você vai se prostrar para Yahweh. Para Yahweh. É só para Yahweh que você vai prestar culto. Tá entendendo? É tremendo, irmãos. E você viu ali como ele, sendo realmente um administrador, querendo usar daquilo que foi dado para ele temporariamente, né? E pega do que não é dele para poder dar para aquele que ele quer. Você vê que ele está dando daquilo que não é dele, né? Por isso ele está falando, me foi dado. E é mentiroso, né? Não foi dado. Porque, na realidade, ele é um administrador que está sendo chamado a atenção. Por quê? Porque ele está dissipando as riquezas do mestre. Exatamente. Não são dele. Entendeu? Ele simplesmente é um administrador infiel. Ok, amados? Pai da mentira. Muito bem colocado, irmão.
Muito bem colocado essa passagem, só para os irmãos ainda ter mais essa comprovação. Gratidão, papai. É verdade. Nós vamos encerrando aqui, irmãos. E essa palavra é uma palavra que foi uma guerra. Nós travamos e vencemos. Gratidão, papai. Porque ela traz à luz tudo aquilo que está sendo feito, as ocultas, as escondidas. E é por isso que em Apocalipse 12 na versão Almeida, vou fazer questão de pegar na versão Almeida, olha só o que está falando. Apocalipse 12, para a gente encerrar. Vou pegar aqui. Olha só, Almeida, corrigida fiel, tá? Almeida, corrigida fiel, diz assim, versículo 7. E houve batalha no céu. Mical e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Acabou. Esse papaizinho aí, ó, que está no céu, já agora, em breve, vai sair daí. Aí fala, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, ó, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Que engana todo o mundo. Que engana todo mundo. Essa palavra, irmão, não é enganar um ou outro, não. Engana todo mundo. Engana todo mundo. Tá entendendo? Só que não engana os 144 mil. Não contava com essa. Não contava com essa. Porque a verdade, ela desceu à terra. Tá certo? Para trazer o quê? Para trazer luz. Para trazer luz. E aqui, amados irmãos, nós vamos encerrando. Gratidão, papai, por tudo. Que você e sua casa sejam ricamente abençoados com essa palavra de libertação. Que você se liberte de todo engano. Que a sua parentela, a sua família sejam libertas desse engano. Por quê? Porque nós vimos aqui que ele engana todo mundo, né? Engana todo mundo, menos os que são da verdade, né? E agora se tem respaldo para você entender esses pontos e poder batalhar com aqueles que falam assim, mas eu recebo bênção. Exato. Mas eu sou abençoado por esse nome. Já foi curado. Eu já fui curado. Então é esse nome que é o verdadeiro. Viu? Agora você agora sabe como falar. E agora a Escritura foi revelada para você, como nós falamos. É assim que as Escrituras conversam. Ok? Gratidão, papai. Gratidão. Espero você na próxima. Vamos fazer gratidão aqui, papai, para a gente encerrar. Vamos? Isso mesmo. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Por Yah e por Yahusha. Por Yah e por Yahusha. Por Yah e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, meus amados irmãos, por você ter assistido até o final. Que Yah e Yahusha abençoe sua casa, sua família e abençoe tudo que você colocar a mão. E quando você invoca Yah e Yahusha, não passa ali para o administrador infiel, não. Passa direto. Você vai até nos lugares ali da luz inacessível e é lá que vem a sua resposta. É de lá que vem a nossa salvação. Gratidão, irmãos. Gratidão. Um grande abraço, amados irmãos. Até a próxima. A paz de Yahusha. A paz de Yahusha. Oh